Nós estamos na gravação inicial da... A chamada está sendo gravada. Tem até um aviso agora. Todo mundo está ouvindo? Ok? Sim, certinho. Sim. Maravilha. Bom, bem-vindos a todos. Finalmente iniciando aí, né, a trajetória da pós-graduação em gestão do agronegócio. Agradeço imensamente o aceite do convite, né? É uma pós-graduação que foi inicialmente pensada em abril do ano passado. Nós tínhamos contado com o apoio de diversas mãos, né, de outros docentes também, e com o decorrer do tempo, pela delonga da parceria, né, da formalização da parceria, a maioria, muitos deles foram assumindo outros compromissos, e com isso eu fui fazendo novos convites, né, então agradeço a todos que permaneceram, aqueles que permaneceram, e aos que aceitaram aí a nossa pós-graduação em gestão do agronegócio. Então, a reunião hoje, ela tem o intuito de passar os comunicados, né, gerais, e tirar dúvidas também, tá bem? Então, e seguindo as pautas, eu passo a palavra agora ao professor Matheus, né, eu estou como coordenador e o professor Matheus como vice-coordenador. Agda, obrigado. Reforço aí o agradecimento a todos os professores que estão dentro dessa empreitada, né? Como a Agda colocou, nós temos um processo que foi demorado por ambas as partes, mas estamos agora iniciando. Então, de forma geral, nós vamos ter essa semana a aula inaugural, que ela havia sido pensado para ter em forma de um evento maior, com participação da reitoria, com participação da direção, mas por uma questão de agenda, incompatibilidade de agenda de todas as partes, essa celebração inicial do curso, ela foi transferida para o dia 28, então agora nós começamos efetivamente dia 31, né, na sexta-feira. Vou falar de forma resumida aqui, em termos do que foi pensado nessa pós, mas eu acredito que a Agda vai trazer isso com mais detalhes na apresentação. Mas esta pós, ela iniciou com uma ideia de se tratar gestão e culturas, e depois foi se alinhando, foi conversando, e foi construída muitas mãos, como a Agda colocou, porque a gente tinha um time naquele momento, e depois a gente foi reduzindo por uma questão de tempo, foi reduzindo, alinhando, né, como todo projeto, que ele começa maior, ele vai se afunilando para a necessidade. É uma pós que ela traz um diferencial para as pós ofertadas pelo IFSU de Minas, por ser esse formato em company, né, que ele parte não de uma demanda do Instituto, mas uma demanda direto da iniciativa privada, e a gente, como Instituto, desde as primeiras conversas lá com o professor Humberto, que estava à frente desse projeto, sempre ficou colocado que é um grande desafio a gente fazer essa parceria com a Cochupé, que é uma instituição privada que é tão próxima do campus Muzambinho, mas que não tem uma parceria muito direta com o Instituto, e esse é o caminho. Eu vou relembrar a frase do Humberto, que é um abre-portas, e esse abre-portas depende muito desse time que está aqui. Então, a gente teve um espaço de tempo muito grande para discussões, mas depois, quando se afunilou, a gente está fazendo as coisas dentro da medida do possível. De prontimão, eu e Agda, falo aqui no nome da coordenação, a gente está aqui para tentar facilitar esse processo. Nós
Estruturamos a pós, como alguns podem já ter olhado, mas o PPC já está publicado, está aprovado. Ele é pensado em 3 módulos e um TCC como finalização. Então, nós vamos... E dentro desses módulos, as disciplinas, para quem já percebeu, elas vão acontecer também em esquema modular. Então, a gente começa a 2 disciplinas, essas disciplinas têm um tempo diferente, com a carga horária diferente, terminando uma, inicia a outra, e se pensou nisso muito por causa das características dos alunos, que é só para comunicar, nós já estamos com a turma fechada, está todo mundo matriculado, está tudo certo para começar no que tange aos alunos, e ela foi pensada no esquema que eles são trabalhadores da Colchupé, que vão ter um tempo mais limitado. Então, inicialmente, essas aulas aconteceriam de forma síncronas também na sexta e no sábado, depois, por um próprio pedido e alinhamento, elas foram transferidas para a terça e quinta-feira, mas, de forma geral, a disciplina ela vai começar e ela vai seguir dentro desse módulo, 20 ou 30 horas, dependendo da carga horária de cada disciplina. Findado essa disciplina, tem um prazo para inserção das avaliações, depois um prazo de exame final nos casos que forem necessário o exame final, mas já começa outra disciplina. Então, ela tem uma característica que ela é um pouco diferente do normal, que a gente está acostumado, tanto na graduação quanto no técnico aqui do Instituto, mas segue também outras provas já firmadas, já executadas pelo Instituto. Então, além disso, ela tem um formato híbrido, né? Então, nós vamos ter 25%, isso lá acordado desde o PPC, de aulas presenciais. Esse número, às vezes, não fecha exatamente em 25%, mas pode ser um 24%, pode ser um 25%. O total da disciplina, sim, 25% presenciais, que essas aulas acontecerão na sexta-feira à noite. Esta primeiro final de semana vai ser lá na Colchupé, mas a partir do próximo mês, então vai ser uma semana por mês presencial, acontecer aqui no Instituto, ou a gente vai conversar e falar a respeito. E sempre as disciplinas que estão começando, elas estão, como a primeira aula é presencial, a gente também pensou naquele primeiro momento com o professor, para que ele pudesse conversar com o aluno, estabelecer limites. Nós temos uma diversidade grande de alunos dentro desse processo, e aí também falando que o processo de seleção, ele teve participação do IF de Sul de Minas, principalmente na pessoa da professora Águida, que fez uma série de entrevistas, eu participei de algumas entrevistas. Nós fizemos um processo de seleção que inclui ao critério da Colchupé, que é um critério interno deles, mas também o nosso critério de afinidade, de desenvolvimento. Então, houve um processo de seleção, esses 45 alunos passaram por esse processo de seleção, mas são de áreas diferentes, não são áreas somente do operacional, tem pessoas que trabalham internamente na Colchupé. Então, a gente pensou nesses primeiros encontros presenciais, apesar de uma ementa, ela já está previamente colocada, isso é uma necessidade de aprovação da pós, mas ela permite que esse primeiro encontro presencial haja aquela troca com os alunos, haja uma conversa para o melhor desenvolvimento da disciplina, em termos que ela vai ser assim, bem estreito o tempo, né? A gente pensar em termos de... Não vai dar nem um mês para a carga, para quando a disciplina é de 20 horas, um pouco mais de um mês quando é 30 horas. Então, de forma geral, a gente inicia a disciplina com uma aula presencial, e eu coloquei também, foi um pedido em questão de logística, que sejam sexta e sábado, né? Então, o professor que está alocado naquela primeiro encontro presencial seria sexta e sábado, e aí depois segue o restante da disciplina na terça e na quinta, com 2 blocos de aulas. O primeiro iniciando às 19h até 8h40, depois das 9h às 10h40, e eu também coloquei no horário
quem inicia na terça às 7, depois na quinta inicia às 9 horas, mas nós temos, sabemos que existe peculiaridade de algum professor, então, para aqueles que têm alguma dificuldade, a gente pode me comunicar, eu converso com outro professor, eu acho que esse cronograma da forma que está, ele pode ser ajustado até começar as aulas, uma vez que agora, nessa sexta, inicia 2 disciplinas, que é uma de metodologia científica, que eu vou ministrar, e a outra do professor Leandro, que não está nessa reunião aqui, mas que ele vai tratar a cadeia produtiva. Então, só uma introdução sobre isso. A Águida, você levantou a mão, você quer falar? Teu microfone está fechado. Perdão. Para que a gente possa interagir melhor, eu gostaria que quem estivesse presente nessa reunião possa se apresentar, falar de que campus que é e qual disciplina vai assumir na pós-graduação. E aí depois a gente continua. Quem começa? Um de cada vez. Eu vou começar, então. Pode ser? Enquanto o pessoal agiliza. Eu acho que eu não conheço, fora o Geraldo, que a gente toma conta do mesmo prédio aqui, né, Geraldo, da agronomia, e a própria professora Águida, e os colegas técnicos estão aqui, o João Paulo e o Osmar. Meu nome é Matheus Marques Bueno, sou engenheiro agrícola, trabalho aqui no campus Muzambinho. A minha área de especialização é irrigação, mas ultimamente eu trabalho com algumas disciplinas dentro da agronomia e do técnico agropecuária. Dentro dessa pós, além de assumir aí esse desafio junto com a Águida na coordenação, eu estou assumindo dois grupos de disciplina, né? Uma que envolve o TCC, que nós vamos falar deles daqui a pouco, a gente precisa muito de todo mundo nessa parte da pós-graduação, como toda pós-graduação, isso é uma questão. Então, o TCC aqui nessa pós-graduação foi pensado em 3 blocos, nos 3 módulos vão ter um acompanhamento, nesse início que vamos tratar mais a parte formal, depois relatórios e projetos, e no último módulo, escrita praticamente, então vamos auxiliar os alunos e também auxiliar os orientadores nesse processo. Além disso, eu estou com a disciplina no 3º módulo, que ela vai tratar sobre efeitos do clima nos processos de produção. Então, as minhas disciplinas são técnicas, não sou da área de gestão, apesar de eu já ter feito um MBA em gerenciamento de projetos, uma pós-graduação em gestão pública, não atuo nessa área, eu só dou pitaco, né, Águida? É isso. Honório, você que já está com a câmera aberta, pode se apresentar, fazendo um favor? Bora lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Começar falando que eu já fui professor da Águida fica ruim para mim, né? Vamos falar que foi por isso que eu te chamei. Eu acho que fica pior assim, não fica ruim, não. A Águida tem 20, você tem 40. Eu fiz Obrigado, a Matheus. Menos um pouquinho. Pessoal, Ney, acho que eu conheço todos, né? Pelo menos aqui de vista. Meu nome é Honório José de Moraes Neto, estou como pró-reitor de administração, mas a minha história no Instituto é longa, né? Eu sou ex-aluno no campus Machado, depois trabalhei lá por 11 anos, fiz graduação em Ciências Contábeis e mestrado em Sistema de Produção do Agropecuário, e tive a oportunidade de lecionar no curso ali. Uma das oportunidades, né? Lá do Tecnólogo em Cafeicultura, que a Águida, na época, foi aluna, né, Águida? E é isso, estou na Pró-Reitoria de Administração. Eu não vou conseguir, infelizmente, ir na amanhã na inauguração, sábado, aliás. Não, amanhã, né? Eu tenho 2 médicos que eu estou protelando aqui, aí eu não vou conseguir ir. Então já fica aí meu pedido de desculpas por não conseguir participar. Mas eu acho que eu pego a disciplina lá no 2º ou 3º módulo, né, Águida? Honório, a sexta-feira é a aula inaugural, à noite, já reforçando aqui, na Cochupé, na sede da Cochupé, às 7 horas.
né? Não vai ter uma cerimônia protocolada, mas a recepção, acolhimento, que eu estou chamando assim, da reitoria, diretoria e presidência da Cochupé vai ser no dia 28 de novembro, às 4 horas da tarde. Aí, nesse dia, acredito que você consegue vir com a comitiva aí de Pouso Alegre. Já vou até colocar aqui na agenda. Eu estava achando que era tudo amanhã, desculpa. Não, é por falta de agenda da presidência da Cochupé, que eles estão embarcando, no dia da aula inaugural, eles estão embarcando para a China, num evento de uma feira de café que tem lá. Então, pela não presença deles, eles, juntamente com a reitoria, se alinharam para fazer esse momento dos representantes de cada instituição no dia 28. Então, nós teremos a aula inaugural para manter o cronograma no dia 31, e segue a aula presencial no dia 1º de novembro, né, essa sexta e sábado desse final de semana, e a próxima aula, o próximo dia de aula presencial, que vão estar todos os representantes de todas as instituições aqui no campus Muzambinho, na sexta-feira, tá bem? No dia 28 de novembro. Beleza, eu já deixei até marcado aqui. Ok. Bem, mas aí eu estou na Pró-Reitoria desde 2015, e aí estamos aí nessa missão bem bacana aí. Presido a Comissão de Orçamento da Rede Federal faz 5 anos. A Dani Martins já dividiu comigo aqui na administração, né, Dani? Estamos aí. Se precisar, podem contar conosco. Um abraço. Obrigada, professor Honório. E agora? Eu me apresento, Águida, já que o Honório já citou meu nome aí. Bom, pessoal, boa tarde. Águida, eu queria só agradecer o convite em fazer parte dessa equipe, né, da pós-graduação. Fiquei muito feliz com o convite, tá? Bom, eu não conheço quase ninguém, né, não sei o Honório, mas a gente vai se conhecendo aí ao longo desse ano aí, a gente vai se conhecendo. Bom, eu sou a professora Daniele, eu comecei no Instituto estou aqui no Instituto desde 2012, fiquei 6 meses em Machado e depois já vim para Pouso Alegre. Mas já sou professora já antes disso, né? Em escolas particulares, coordenei curso, enfim. Na área acadêmica, minha área é contabilidade, administração e engenharia de produção, então eu sou um pouquinho de cada coisa, mas o foco mesmo, essa área é mais de finanças, de cursos e contabilidade. Por isso que eu fiquei com essa disciplina aí no 3º módulo de gestão de recursos empresariais, né, que é um pouquinho mais aí focado na contabilidade e no custos. Então, eu dou essas aulas, né, cursos, contabilidade, finanças. Já participei aí junto com o Honório na diretoria de administração e planejamento aqui do campus Pouso Alegre, e no momento eu estou com coordenações de curso, né, EAD principalmente, né, a gente está com 5 cursos EAD aqui em Pouso Alegre. E é um prazer aí para contribuir com vocês aí. Eu estou operada, recém-operada, né, operei sexta-feira de 2 hérnias, então, mas eu acho que dia 28, se Deus quiser, eu já vou estar boa para participar junto com vocês aí, mas agora estou aqui deitadinha na cama, custando aguentar, mas está tudo bem. Obrigada. Mas eu confirmo e eu converso com o Honório direitinho aí, se Deus quiser, vai dar para eu ir, tá bom? Dá para vocês alinharem de virem, o pessoal todo de Pouso Alegre no dia 28. Desejo boa recuperação, viu? E obrigada por ter aceito aí o convite. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Quem se habilita? Geraldo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Geraldo, eu sou professor aqui do campus Muzambinho. Conforme o professor Matheus disse, nós tomamos conta do prédio da engenharia agronômica, né? Cada um em um andar. Na verdade, eu atuo com disciplinas voltadas às questões que envolvem saúde e segurança no ambiente de trabalho. Atualmente aqui no campus, eu também estou na condição de coordenador do curso técnico em segurança do trabalho, mas também atuo como vice-coordenador da pós-graduação em bioética, junto com a professora Larissa, e ministro de disciplinas na engenharia agronômica, na medicina veterinária, na cafeicultura, no curso de segurança, no curso de alimentos, acabo passando por diferentes cursos.
Agradecer pelo convite, pela oportunidade, para mim será um prazer trabalhar com todos vocês. Salvo engano, eu acho que a minha disciplina ela vai acontecer no segundo módulo, e a gente vai tratar dessas questões que envolvem a saúde e segurança dentro da gestão do agronegócio, que a não adoção dessas medidas pode impactar na cadeia de produção como um todo, principalmente quando a gente tem essa ideia de sustentabilidade de forma mais macro. Então é isso, eu agradeço a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, professor Geraldo. Walter. Bom, eu acredito que eu sou mais novo aqui, né? Acredito, não tenho certeza. Eu estou aposentado do Instituto Federal de São Paulo, 34 anos passei no Instituto, fui diretor de indústria, depois trabalhando no Instituto, na época Escola Técnica Federal, o NED de Cubatão, foi a primeira unidade fora das capitais, então ela heróico, fui o primeiro gerente educacional, enfim, tem uma lenda aí. E em 2013 eu fui convidado para assumir a diretoria do campus em Registro, um campus que lá na região tem banana, palmito e diz muito água. E é uma cidade, indo para Curitiba, que fica a 200 quilômetros de São Paulo, 200 quilômetros de Curitiba e 190 de Santos. Então, extremamente estratégica, mas não tem indústria. E nós tínhamos lá cursos subsequentes, só à noite, né? Que coisa maluca. Logística, Porto de Santos. Todo mundo que formava logística é Porto de Santos. Mecatrônica, sem nenhuma indústria. E depois, edificações. Com isso, a gente foi montando uma estrutura de pertencimento e a grande sacada foi desenvolver um contexto de parque tecnológico. Não vingou praticamente, mas tem toda a estrutura de governança pronta. Tem terreno doado, tem tudo, só falta agora a parte política gerenciar a estrutura. E por conta disso, eu voltei para o meu campo de origem em 2021 com o quesito de vou me aposentar. Me aposentei como professor titular em 2024. E aí eu fui para casa. E é incrível, gente, que eu vou contar uma lenda perigosa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Trabalhei muito tempo em indústria, subi, desci a serra, eu morava sempre em Santos. Aí meu esposo falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu estou com um problema sério. Primeiro dia, eu não gosto de jogar milho para pombinha, não sei ficar caminhando na praia, apesar de morar perto, esse negócio não está ruim, não está legal. Aí eu já tinha acabado de montar um laboratório de IoT e IA. Meu doutorado foi em aplicações de uma fazenda inteligente e sensacional. E aí minha esposa falou, Fê, aí vai lá, vai fazer um voluntário. Eu falei, tá bom, aí voltei para o campus de origem, o campus Cubatão, e me tornei o primeiro professor voluntário do campus. Fiquei 10 meses, produzi muito, porque aí eu não tinha que dar, então fui com aquela pesquisadora. E aí foi muito legal, montamos várias coisas, drones, enfim. Chegou em novembro de 24, eu acho que cansei. Quando a gente é voluntário, a gente cansa mais rápido. E aí surgiu, então, o edital de Poços de Caldas para um professor visitante com experiências em IoT, IA, gestão, e qual é a função? Desenvolver toda a governança, estudo de viabilidade do parque tecnológico, que eu digo que está na cidade de Poços de Caldas, por estar na cidade, mas ela é do IFSU de Minas. E eu tenho participado de várias vezes dizendo assim, o parque tecnológico é a vitrine do IFSU de Minas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, é ali que a gente vai exportar toda a tecnologia, todo o conhecimento que a gente tem para o mundo. Se eu fiz isso numa cidade de 62 mil habitantes, que não tinha nenhum tipo de indústria, e esse foi o ponto, a mentalidade, aqui, com certeza, eu vou precisar muito de ajuda, porque, muito provavelmente, eu vou visitar todos os campos para fazer estudos de demanda, enfim, uma série de coisas. Quando eu recebi um dia, Pedini, professor Pedini, ele deu aula para Adão e Eva, eu devia estar do lado dele também, porque ele me zoa direto. Ele falou, pô, cara, eu estou indo embora, estou me aposentando. Eu falei, vai nada. E ele foi para Brasília. Mas, cara, eu olhei teu currículo, tem uma pós aí. Aí ele me colocou em contato com a Águida e estou aqui. Então, fico muito feliz por estar com esse grupo, por poder colaborar. E coincidências não existe, eu recebi um convite da Unicamp e Facamp para visitar quem? A Cochupé. Então, já fui, conversei com o presidente, não falei de pós nenhuma, porque eu não sei de nada, mas já deu para perceber as várias dores que eles têm no quesito de gestão. Eu sou super veloz, né, diz o professor Rafael aqui do campus,
eu já praticamente modelei a disciplina com os 8 encontros, com metodologia ágil, ou seja, esse pessoal vai voar, tá? Realmente. Então, Matheus, prazer em te ver. Honório, eu vi você uma vez no campus Poços, quando você veio dar uma palestra da administração. Enfim, fico muito feliz, Águida, prazer em te ver. E vamos junto nisso, né? Uma empreitada bonita. E começamos no café. Mas tem muito dessa pós, ela é dinâmica. Se trocar, é o que eu falo, eu trabalho muito com inteligência artificial. Eu faço um modelo de gestão do café, então, identificação de doenças, mas eu já fiz isso para a soja. Em Curitiba, eu já fiz um projeto para Curitiba de identificação de doenças na soja. Com toda a estrutura hardware, modelo, eu tiro isso, coloco folha de café, o modelo está pronto. Então, essa pós, eu analisei bastante, viu, Matheus e Águida? Ela diz que é café, mas se trocar as bibliografias, ela é qualquer coisa na área de agro, tá? Então, sucesso. Eu estou indo passear, viu, Águida? Pedini me convenceu para ir numa cidade aí, Juruáia. Minha esposa chegou ontem de Santos, quer ir visitar essa cidade, eu falei, então vou lá passear. E aí a minha cidade, Walter, eu moro lá. Vou lá visitar. Sexta-feira de manhã eu vou passar o dia lá, depois eu vou para o evento à tarde, tá? A minha disciplina... Eu moro na roça, pertinho lá, mas eu acho que o que eu sei, o que a sua esposa quer comprar lá. Ela quer comprar a cidade. E uma coisa interessante, eu fui no CVT. Gente, no meu doutorado, eu tinha uma fazenda de palmito e de banana para fazer toda a implantação tecnológica. Por uma boa dica, meu orientador disse, não faça nada teórico, faça todo o arcabouço tecnológico, faça lá o framework, foi engenharia de produção, fiz o framework, e aí eu comecei, bom, eu vou comprar uma fazenda, vou fazer uma fazenda, pensei num terreninho, né? E aí, de repente, quando eu fui naquele lugarzinho lá, no Zambinho, né? Ou Guaxupé, eu não sei. Guaxupé, conheci o professor Felipe, conheci a Duda, falei, gente, eu vou vir aqui um pedacinho para colocar sensores, ou seja, estou feliz, tá? Então, mais uma vez, sucesso a todos. Eu conheço ninguém, mas conhecer ninguém, daqui a pouco a gente conhece todo mundo, cria um espaço muito bom. E sucesso, gente. Obrigada, professor Walter. Prazer estar conhecendo, né, visualmente. E para dar sequência, e eu compartilho também do seu pensamento, viu, professor Walter? Logo após a apresentação de todos, eu gostaria até de fazer um resumão como essa pós foi pensada e após as entrevistas, a experiência que eu tive com os entrevistados e a conversa com os gestores da Cochupé, ok? Alice, depois Gustavo. Oi, pessoal, boa tarde. Peço desculpas que eu não vou ligar a câmera, que eu tô passando muito mal hoje, tô de cama, aí eu tô com o computador aqui. É um prazer, muito obrigada, Águida. Conheci a Águida no doutorado lá na UFLA, e é um prazer mesmo atuar nessa pós, achei muito bacana, e eu vou estar com a disciplina de Gestão de Recursos Empresariais 2, que é mais gestão de pessoas. Minha formação é toda em administração, tenho atuado bastante com gestão de pessoas nos últimos tempos, e muito obrigada mesmo, contem comigo. Obrigada, professora Alice, seja bem-vinda. Professor Gustavo, e melhoras, Alice. Obrigada. Pessoal, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, eu sou o professor Gustavo, aqui do Campus Passos, né? Sou companheiro da Águida lá na época da pós-graduação, né? Minha graduação, meu mestrado, meu doutorado em administração pela UFLA, né? E atuo no IF Sul de Minas desde 2018. Então, atuo sempre na área de marketing, comportamento de consumo. Sou especificamente da área de varejo, mas tenho trabalhado também e tenho algumas pesquisas e alguns trabalhos também na área do agronegócio, né? E estou aí para somar com a equipe, né, para poder conhecer cada um de vocês a mais aí também, né? E agradeço a Águida pelo convite desde o início, desde a formação do curso, né? E o que eu puder fazer para somar com cada um de vocês, podem contar comigo que eu estou à disposição, tá bom? Acho que é isso.
Beleza, Gustavo, obrigada por ter aceito o convite, permanecido, assim como o professor Geraldo também, então desde o início aí na construção, né, na idealização do curso. Quem mais falta se apresentar? Eu acho que é o Osmar e o João Paulo, fiquem à vontade por estar se apresentando também, que vocês serão muito importantes para nós. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo, sou técnico administrativo aqui do campus Muzambinho, natural de Juruá, assim como o professor Matheus, só que há algum tempo eu resido aqui em Muzambinho. Eu estou no campus desde 2012 como servidor efetivo e atuo desde essa época até hoje na coordenadoria de registros acadêmicos. Já estamos, né, trabalhando com os alunos desde o início das matrículas, conferência de documentos, e vamos estar à disposição aí para atender tanto os discentes como os docentes. Espero contribuir com o curso, com a formação de todos e com o trabalho dos docentes também. Sigo à disposição. Grande abraço. Obrigada, João. Osmar? Boa tarde a todos. Meu nome é Osmar, né? Eu sou do campus Muzambinho, já atuei também no campus Poços de Caldas, né? Em 2012 eu me posto lá em Poços de Caldas, mas transferi para Muzambinho, sou daqui de Muzambinho mesmo, sou técnico em tecnologia da informação, trabalho aqui no SEAD, né? E eu vou estar atuando aí nessa parte de gestão da plataforma, auxiliando vocês na postagem das atividades, do conteúdo. E o Osmar e o Matheus vão falar um pouquinho também sobre a plataforma hoje, né? Bem, de forma breve. E é isso, eu acho que todos já se apresentaram, correto? Bom, pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui de forma bem rápida, só para vocês entenderem, né? E aí já serve de base também para que vocês pensem sobre as matérias, né? Bom, quando a Cochupé nos procurou, né, foi, como eu disse, em abril do ano passado, e consta aqui no PPC que as disciplinas contemplam 3 eixos de formações que foram elaborados para compor a matriz curricular do curso. São essas disciplinas, esses eixos, grandes culturas, gestão de negócios, governança e cooperativismo. A Cochupé, ela tinha essa necessidade, né, de pensar na gestão do agronegócio, porém, sem deixar também de tratar a respeito da produção em si. E aí, com afunilamento, com conversas, grandes culturas vão ser voltadas para a disciplina de cafeicultura, que é o professor Leandro Paiva vai iniciar esse semestre. Culturas anuais, que envolve a produção de milho, soja, grãos, que o professor Matheus Bornelli também vai ministrar no segundo período, e a disciplina, qual que é mesmo, Matheus? Que você vai ministrar? Matheus Bornelli não sou eu, gente, só para a gente ver que é um outro professor, que é especialista em grãos, que também não está na reunião, mas aqui do campus Muzambinho, chegou recentemente ao campus. E a terceira disciplina que está envolta em culturas é a que eu mencionei, que ela trabalha o clima e trabalha, o nome da disciplina em si, ela está voltada para clima e tecnologia dentro do agronegócio. Então, são essas 3 disciplinas, uma em cada módulo, tratando um pouco a parte do restante das demais disciplinas. É isso mesmo. E aí, dentro da área de gestão de negócios, né, eu pensei, bom, nós precisamos de levar o conhecimento de uma forma ampla na área de gestão da produção, gestão financeira, gestão de pessoas e gestão mercadológica.
gestão de mercado, que aí ficou gestão de recursos empresariais 1, voltado para a área da produção, que vai ser ministrado pelo professor Walter, gestão de pessoas, com o nome de gestão de recursos empresariais 2, pela professora Alice, gestão de recursos empresariais 3, atrelada à área de finanças, que será lecionado pela professora Daniela, e gestão mercadológica, com o nome no PPC de gestão de recursos empresariais 4. E por fim, a gestão estratégica no agronegócio, com o professor Walter fechando esse contexto de gestão. E especificamente atrelada à questão de governança, as disciplinas de ESG, de sustentabilidade, né, que será ministrada por mim, inicialmente seria pelo professor Pedini, e devido à aposentadoria dele e da Brasília, ele optou por sair do curso, e foi a indicação que ele nos apresentou, o professor Walter, a gente fez essa distribuição. A disciplinas de legislação, aí o professor Sandro, que é do campus Muzambinho, nosso técnico voltado para as normas legais, então ele vai ministrar a disciplina de legislação 1, que vai trabalhar sobre parcerias, as questões burocráticas que envolvem esse contexto, impostos, sucessão, e o professor Geraldo dentro das normas trabalhistas, ok? Com o nome da disciplina de legislação 2. E, por fim, temos a disciplina de comercialização do agronegócio. A princípio, estou eu como docente, mas a gente ainda está estudando, porque gostaria que fosse o professor Nivaldo, ele pelas demandas de trabalho, ele saiu do curso, né? Mas, por enquanto, sou eu que vou assumir, e será no último módulo. Então, todo esse arcabouço da disciplina foi separado assim. E aí, esses 3 eixos, nós distribuímos no PPC para ser trabalhado de forma uniforme e que não ficasse cansativa aos discentes, né? Eu vou dizer, assim, a grosso modo, essa mistura de contextos distribuídas no primeiro, no segundo e no terceiro módulo. Assim que foi pensado o curso de gestão do agronegócio voltado para a Cochupé, e compartilhando a experiência nas entrevistas, nós pudemos perceber que foram convidados, como gestão do agronegócio, foram convidados todos os colaboradores a fazerem parte do processo de seleção, quem tinha nível superior e interesse em fazer essa pós-graduação. E não foi restringida a área desses discentes, desses candidatos. Então, nós temos candidatos de técnicos de campo, né, que estão ali junto com os cooperados. Nós temos candidatos, junto com o técnico de campo, tem outros técnicos que trabalham em campo também, mas são voltados especificamente para as questões de sustentabilidade, certo? Que atendem às normas que a Cochupé trabalha para Starbucks, para o mercado externo, né? E as propriedades certificadas. Temos também colaboradores da parte de armazenamento, classificação e degustação do café. Temos colaboradores que estão no departamento técnico-administrativo, temos colaboradores que estão no setor de vendas, nas lojas físicas de vendas, temos colaboradores que fazem parte da comercialização direta e colaboradores também com o trabalho que a Cochupé está iniciando, que é a assessoria na produção de grãos e armazenamento também. Então, eu falo que eu estou fazendo a ponte entre o que a Cochupé espera, as demandas também da reitoria, dentro da expectativa da construção da pós e vocês. E aí eu acho que é importante nós atentarmos
ao trabalho que cada discente realiza, né, para que isso possa contribuir não só no resultado da empresa Cochupé, mas também aquilo que esses colaboradores possam fazer interagindo entre departamentos e também, né, trabalhar com o principal sócio da Cochupé, que são os cooperados, certo? Que são os produtores rurais. E aí há cooperados, né, de infinitas modalidades, propriedades grandes, médias, pequenas, que estão concentradas aqui também no sul de Minas e também no Cerrado Mineiro, tá ok? Alguma dúvida com relação a isso? Alguma complementação com quem queira falar? Nesse sentido, eu passo a voz ao professor Matheus para dar sequência aí às próximas pautas. Ô, Águida, obrigado. Eu acho que essa conversa inicial aqui, a gente tinha pensado ela como boas-vindas e também como uma forma da gente fazer aí alguns combinados mútuos. E eu começo a falar aqui, lembrando de uma conversa que a gente teve hoje de manhã com a Águida, da gente, que foi uma preocupação trazida por nossa diretora aqui do campus, Araceli, que ela trata de que após você ter aula, não ter um local fixo, não ter um padrão, acaba para o aluno gerando algum desconforto. Então, assim, para a gente conversar e alinhar a respeito disso, eu vou passar algumas informações aqui faladas. A qualquer momento, quem quiser parar a minha fala a respeito, fique muito à vontade. Eu separei os itens, mas a gente pode ir para um ou para outro sem problema nenhum, tá? A primeira questão é que eu falei lá no início, quando estava fazendo aquela introdução, sobre os módulos das aulas, né, às 20 ou 30 horas, dependendo, a forma híbrida dessas aulas, e aí a gente tem, em termos dessa questão de padronização, a gente tem algumas informações que é necessário a gente compartilhar. A primeira delas é relacionado à plataforma, que o nosso colega, o Osmar, está aqui, já mencionou que ele vai estar nos auxiliando, e aí, inicialmente, a gente tinha pensado, neste momento de fala, de se fazer um treinamento para preenchimento da plataforma, caso alguém não tenha esse contato ainda com a plataforma, mas aí, conversando com o próprio Osmar, a gente resolveu fazer mais simplificado aqui e colocar à disposição. O Osmar está aqui no campus, mas funciona muito bem, que eu sou experiência própria, que eu cheguei de redistribuição em 2023, comecei a dar aula na plataforma online aqui, que era diferente do IFMG, de onde eu atuava, e tive vários momentos que eu precisei da ajuda dele e foi muito, muito boa. Então, princípio, eu coloco isso, que o Osmar é o colaborador da nossa pós, ele também é bolsista, e ele tem N outras atividades, mas entre o período da 1 e 7 horas durante a semana, ele vai estar aí dentro dos limites disponível para colaborar nessa etapa que é montar a disciplina num ambiente online. Eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui que já trabalham na plataforma, eu acredito que não seja novidade para uns, mas pode ser novidade para outros, e principalmente para quem não mexeu ainda nessa plataforma. De forma geral, a plataforma ela tem uma apresentação e segue ali a descrição do que vai ser dado e é um local para você compartilhar material com os alunos, porque as aulas são síncronas, né? Então elas devem acontecer dentro do Google Meet, através aí do @IF Sul de Minas, uma vez que foi pedido que fosse feita a gravação essas aulas síncronas, para que também pudesse ser disponibilizadas. Essa disponibilização não vejo como sendo uma regra,
mas eu acredito que a melhor forma de se fazer, e até já conversei isso previamente com o Osmar, é a gente, durante a aula, vai acionar a gravação, essa gravação ela é salva num drive, esse drive ele pode ser compartilhado diretamente lá na plataforma. Mas tem um processo aqui, e tem, acho que todos os campos têm, mas de Muzambinho nós temos aqui, que é a gente passar por uma edição prévia para que isso seja carregado dentro do YouTube, no link, no domínio do Instituto, e isso antes de ser inserido na plataforma, porque permite uma visualização melhor, fica uma cara mais profissional. Hoje eu estive conversando com os responsáveis e a gente vai passar isso para vocês também, vamos fazer isso num passo a passo, mas a ideia é para aqueles que quiserem seguir nesta linha, a gente vai passar esse caminho, que é enviar para o Fernando, ele vai fazer uma edição muito rudimentar, no sentido só de inserir o logo da pós, de transformar a vinheta, colocar a vinheta do Instituto, carregar isso dentro do próprio YouTube e depois o próprio Osmar pode auxiliar, e a gente mesmo, como professor, pode fazer também, vai depender aí do andamento, da afinidade, carregar isso nas aulas. A estrutura da plataforma, ela é composta deve ser pensada de forma que o aluno entenda e consiga acompanhar. Então, não existe uma regra direta do que colocar exatamente, mas o básico vai ser as aulas, e aí o que você vai acompanhar, o material de apoio, caso ele seja necessário, e também a gravação dessas aulas. Então, eu estou trabalhando essa semana até na montagem da minha aula. Hoje fiz uma gravação para que eu possa, já no sábado, mostrar isso para os alunos. Nós vamos conversar com os alunos, mas cada professor vai ter o seu espaço ali, após tem os 3 módulos, e dentro desses módulos, a cada disciplina, e cada um tem acesso. A plataforma, acho que isso pode ser redundante para alguns, mas ela tem um modo de exibição do professor, o modo de exibição do aluno, então você consegue modificar, checar como estão as questões, e nesse ponto eu entro no mais prático, que é as aulas. Se nós analisarmos a carga horária das aulas dentro do PPC, ela fala em horas, mas não delimita o tamanho de cada uma das aulas. E aí a gente pensa, sempre se trabalhou, por exemplo, uma disciplina de 20 horas como sendo horas-aulas, o que implica diretamente em ter efetivamente 20 horas. Nessas 20 horas está incluso o processo de avaliação. Mesmo assim, eu acredito que as aulas síncronas, e isso é uma conversa que não seja tão produtiva se fixar uma hora inteira de aula ou 2 horas seguidas. Então, no cronograma, se vocês, vou compartilhar novamente, que já tiveram alguns ajustes, até mesmo sobre aquilo que eu falei, que algumas pessoas pediram para fazer alguns ajustes, foram combinados. Eu sempre estou colocando, raras exceções das aulas presenciais, mas nas aulas síncronas, 2 blocos, esse bloco de aula, então seriam 2 aulas, que ela tem duração, cada uma delas, de 50 minutos, e numa coluna do lado sempre vem ali uma complementação para que eu possa contabilizar como sendo 2 horas, mas efetivamente ali no síncrono, no tete-a-tete, ela seria 1h40. Então, o que seria essa complementação? Isso vai para cada um dos professores, mas dentro daquela performance que a gente colocou de que o aluno tem muito pouco tempo fora da aula. Então, assim, a gente pensar em alguma complementação, que é um tempo para ele executar uma tarefa que você deixa para fazer dentro da plataforma, ou às vezes ler um determinado assunto que vai ser discutido no dia seguinte, mas complementações que são assim cabíveis dentro desse formato, uma vez que estamos trabalhando com profissionais que já têm uma série de afazeres. Então, resumindo geral, as aulas são de 50 minutos, 10 minutos de complementação por aula, que é o tempo que o aluno tem ali para cada um deles, fechando a carga horária proposta.
Em termos de avaliação, o nosso PPC fala em presença e ele fala em pontuação de 70% de aproveitamento. Então, o termo presença, a gente pode até discutir, mas ele vai ter que ser feito durante as aulas síncronas também. Então, essa presença, eu acredito que pelo perfil dos alunos, nós não vamos ter tanto problema de abstenção de aula como em os outros cursos, por ser pessoal que estão atuando dentro da COSPE. Essa pós é um item que é incentivado pelo RH, até como própria promoção do profissional, mas a gente precisa aí verificar essa presença. Existem formas de se fazer isso através de formulários simples, o professor fica com muita liberdade de aplicar esse formulário durante as aulas. Acho que o caminho mais comum, mas podem haver outros caminhos. Tem o próprio relatório gerado pelo Meet, que me dá ali as presenças, mas infere numa conferência do professor. Uma outra forma, fazer através de um formulário, a gente disponibiliza o link desse formulário durante a aula, em determinados momentos, para que o aluno entre lá e ele se registre naquela aula, mas a gente precisa ter uma ferramenta que nos dê esse suporte sobre a frequência, uma vez que a gente precisa garantir esse 75% de frequência do aluno. Sobre a avaliação, dentro do PPC, existem duas cláusulas, que a gente ter os 70% de aproveitamento e pelo menos duas, uma vez que fala que nenhuma avaliação pode ser superior a 50% aí do total de pontos distribuído para esse aluno. Então, formas de avaliar, eu vejo que dentro da pós-graduação ela é muito ampla, então o professor acho que tem liberdade para fazer essa avaliação, mas de forma oficial a gente tem que ter pelo menos duas avaliações, e aí pode ser avaliações diretas como provas, pode ser avaliações indiretas, mas só a gente ter ciência de que essas avaliações precisam ser contempladas pelo menos duas e serem feitas durante esse processo, durante essas aulas, uma vez que terminou o módulo da disciplina, o estudante vai estar iniciando uma nova. Então, se eu deixar avaliações fora desse período, a gente acaba aqui conturbando aí a lógica da pós-graduação como um todo. Vocês vão reparar, quando entrarem dentro da plataforma, lá no seu ambiente, que logo que termina o prazo da disciplina, tem uma semana que está com o nome de avaliação, mas, na verdade, essa semana ela é mais para os casos dos professores que resolveram dar um fórum como sendo forma de avaliação, ou que vão receber algo que precisa ser avaliado, lido por fora da plataforma. Então, é um tempo de ajuste. Essa primeira semana findada a disciplina, esse tempo de ajuste, o próprio sistema vai indicar, caso haja necessidade de uma avaliação final, um exame final. Se esse exame final for necessário, a recomendação é que esse exame final seja mais direto, porque a própria plataforma já faz essa correção. Existe forma dentro da plataforma de você colocar a forma de avaliar, permitir uma, duas, três tentativas, maior nota, essa série de questões específicas, mas que a gente, pelo menos nessa fase final, acho que seria mais fácil para o desenrolar da disciplina, e esperamos também que ninguém chegue dentro do exame final, mas caso ele aconteça, que seja mais direto. Então, resumindo, a gente vai ter um período de aulas, um período aí para acerto dessas avaliações, caso seja necessário. Se o professor já for trabalhando isso durante a própria aula, ele finda, e aí ele já tem ali os resultados a respeito da aprovação desse aluno. Como forma de avaliação, 70% e 75% de presença. Sobre plataforma, alguém quer falar alguma coisa? Osmar, você quer complementar? Professores, quem não tem
experiência em trabalhar com a plataforma. Daniele? Oi, pessoal. Não, a dúvida é mais em relação ao material didático e complementar. Vai ter um layout para a gente seguir ou não? Vai sim, Daniele. A gente tem... isso era do meu próximo item aqui, que eu coloquei como template, que foi desenvolvido um logo, que é da POS, então a gente tem esse logo, e foi desenvolvido também um template que é uma figura para ser usada dentro do PowerPoint. Eu sou das antigas, tá? Mas você pode usar o Canva, vocês que são mais novos, mas que eu uso ali no PowerPoint. Já tenho, inclusive, as minhas aulas sendo feitas nesse material, porque, como forma do contrato, a gente tem que mencionar a Colchupé, né, que é a parceira, e a Oseng, que é a gestora de cooperativas, que também é patrocinadora da POS. Então, nas apresentações, em via de regra, por isso que foi construído esse template, a gente colocou já os símbolos para ficar comum a todos. Ele, na verdade, ele tem ali um início e fim, mas só esse material. Os demais materiais, se for um caso texto, se for algo que não seja produzido necessariamente para essa pós, eu não vejo problema de ser compartilhado sem nenhum símbolo, mas o que for produzido, apresentado como for uma apresentação em si, a gente deve seguir esse template. Certo. As aulas síncronas, elas poderão ser feitas de casa, via Meet, por exemplo? Normal, né? Isso, via Meet, e só com a recomendação de efetuar a gravação da conversa. E isso foi novo, eu conversando hoje, às vezes a gente efetuar gravações mais em termos do conteúdo mais falado, das dúvidas principais, mas se você tiver dentro da sua aula um tempo, por exemplo, o aluno fazer alguma atividade específica, então não necessariamente precisa gravar, porque acaba ficar meio à toa, mas isso você pode até deixar a gravação como um todo, e aí no momento que a gente mandar esse link para o pessoal da edição, a gente dizer, olha, teve uma parte da disciplina que nós estávamos trabalhando com uma atividade, não necessariamente isso precisa ser disponibilizado. Tá. E aí a última pergunta, as avaliações vão ser inseridas pelo professor ou pelo tutor da plataforma, né, ou pelo técnico da plataforma. Por exemplo, uma questão fechada. A gente insere isso na plataforma como uma forma de avaliação ou o Osmar, por exemplo, vai inserir isso para a gente? Nós não temos um tutor da pós. A gente tem o Osmar, que ele é o técnico que vai nos auxiliar. Então, as avaliações, as questões, nós somos responsáveis, nós como professores somos responsáveis pela inserção, mas ele pode nos auxiliar nesse fazer. Tá. Então, acho que é isso. Isso mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Águida? Professor Matheus, até é uma dúvida minha mesmo. A gente grava o Meet, né? E depois passa para o Osmar o link do Meet para editar e subir para o YouTube, é isso? Não, o Osmar não faz edição, não, Águida. O que eu falei é que o Rogério, que é aqui do campus, ele pode fazer essa edição. O que o Osmar pode nos ajudar e fazer é inserir isso na plataforma logo depois da aula, logo após essa primeira edição. Então um caminho proposto, que não eu não acho que não é uma obrigação, mas é uma facilidade. A gente pode fazer isso nós mesmos, de inserirmos lá dentro, mas é que quando a gente vê a plataforma, Agda, se você antes carregar dentro do YouTube, um domínio aí que seja do Instituto, tudo certinho, quando você insere lá, ele fica, vou usar a expressão, mais bonitinho, fica lá o videozinho, tem a vinheta do IF Sul de Minas, então fica mais profissional. Se a gente, eu fazia antes, eu mesmo, ali através do link do Drive, que é gerado automático no final da nossa gravação, quando você finaliza aqui, ele gera esse link,
se eu inserir direto na plataforma, ele fica como sendo um link que o aluno clica e vai lá, entra dentro do Drive, não fica aquela coisa bonitinha, bem arrumada. Então, por isso que está sugerindo esse caminho, mas não é uma obrigação, só que ele tem que ser feito de uma forma bem dinâmica, né? Porque senão os prazos, a aula da terça, esse link tem que ser encaminhado na sequência, para que aí na quarta-feira, no máximo quinta, já esteja lá para o aluno ter condição de ver antes da próxima aula, que é quinta. Sim, e aí, nesse caso, fica a recomendação, todo docente, acho que quem vai ministrar a aula já no primeiro módulo, já está com a sua respectiva disciplina no SUAP, então faz a chamada no momento síncrono, né? E aí aquele aluno ausente, nesse momento síncrono, vai contabilizar as faltas dele, porém ele vai ter a oportunidade de estar assistindo, né, a gravação aí, para não perder o fio da meada da matéria, né? Eu acho interessante isso mesmo, precisamos de alinhar isso daí depois, porque pode até subir, como o Rogério se prontificou de criar um e-mail para a pós-graduação, né? Criar um canal da pós-graduação no YouTube. Seria um bom caminho deixar disponibilizado só para os discentes, quer dizer. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que o canal no YouTube, eu acho que, como tem a plataforma já vai estar lá, né? Então a gente tem que. Esse é o oficial, não sei se faz muito sentido. Entendi. Belezinha. É só essa dúvida mesmo, com relação à gravação do Meet. Mais alguém, gente, com alguma questão? Olha, eu coloquei aqui em termos, então, dos itens, eu acredito que eu mencionei, não deixei de mencionar enquanto a Águida falava, eu fui olhar aqui a respeito... Osmar, eu já passo a palavra para você só em relação ao plano de aula, plano de ensino, que são duas necessidades, uma do SUAP e a outra aí da plataforma, que dentro da plataforma é mais um guia de orientação desse planejamento que o Walter até já nos falou que fez, né, Walter, em termos da disciplina. Eu acho que isso pode ser feito aí ao longo, antes de iniciar cada disciplina. Nós temos para o próximo bloco de disciplina pelo menos um mês, mas a gente precisa pensar nesse guia, mas para o aluno também ter aquela condição de dizer, olha, no dia, baseado no cronograma, vou ter aula tal, e nessa aula este conteúdo. Então, dentro da plataforma, é recomendado que se coloque esse guia, e ele é quase que a base também para os itens que o SUAP ele pede que nós inserimos lá, e ele traz como o plano de aula, que precisa ser enviado lá para a secretaria, né, João Paulo? Então, só para adiantar esses termos, lembrar os professores, nós todos temos essa obrigação direto, mas aqui dentro da plataforma a gente pode também fazer ela em forma de um guia, para que o aluno possa, inclusive, dentro da disponibilidade legal dele de faltar por 25%, para ele estar sabendo o que vai acontecer, e isso tem aí uma certa disponibilidade de mudança a respeito do andamento da aula, mas é mais mesmo um guia. Então, só para finalizar e passar para o Osmar, além dessa construção da disciplina dentro da plataforma referente aos dias de aula, a gente precisa também que seja pensado esse guia do aluno e / plano de ensino, para que em momentos determinados isso seja inserido nos sistemas, e aí a gente siga o fluxo natural. Osmar? Então, a gente tinha combinado, né, Matheus, inicialmente de fazer um treinamento, mas a gente conversou, pensou, tem professores que você deve ter um conhecimento já, né? Eu acho que até ouvi uma professora que é até coordenadora de AD, então
já devem ter um conhecimento bem avançado, e outros podem ter um conhecimento, né? Mas acho que todo mundo tem algum contato já com o Moodle. Então, o que a gente pensou de fazer? Eu vou deixar meu WhatsApp depois aqui, deixar também o e-mail aqui do SEAD. Então, a gente pode marcar quem tiver dúvidas, também montei um tutorial, já vou também disponibilizar para vocês. E aí, quem tiver dúvidas, entra em contato comigo, a gente marca, dá para marcar sempre no mesmo dia mesmo, um Meet, dentro desse horário da 1 às 7 horas, e tirar as dúvidas. Achei mais fácil, assim, né? Nós, eu e o Matheus, a gente conversou, a gente achou melhor fazer dessa forma, para não ficar um negócio meio maçante aqui, falando uma coisa que às vezes todo mundo já tem algum conhecimento, né? Só vou mostrar a plataforma aqui, como é que tá ficando. Eu ainda não... Deixa eu compartilhar aqui. Ainda faltam alguns detalhes, porque aqui está o logo ainda aqui do Cafeicultura, do nosso curso de Cafeicultura. O Cláudio não me passou ainda, deve ter quase pronto já o logo de vocês, né, do curso. Então, esse aqui vai ser a base da disciplina. Então, ela já vem ali com alguns modelos, né, na aba de apresentação, né, você põe ali o perfil do professor, o guia do aluno, se tiver alguma apostila, né, caso tenha. Aí, toda semana já tem ali um cabeçalhozinho de apresentação, material de estudo, atividades, se tiver alguma dúvida, fórum de dúvidas, material complementar. Então, assim, já está mais ou menos, o modelo já está mais ou menos pronto. Faltam alguns detalhes só. E em breve também, hoje, o pessoal da TI aqui já falou para ficar pronto os usuários, você tem que ter um usuário daqui. Então, quem já é professor aqui do campus já tem um usuário. Mas eu vou estar mandando para vocês hoje como é que acessa a plataforma, o usuário é o CPF, né? Só números. A senha inicial é CIF de Minas, mas eu vou passar o link para vocês já alterarem essa senha. Então, e quem já é professor aqui no Instituto utiliza a senha que usa aqui para acessar os computadores, o Wi-Fi, já é a mesma senha, já é padrão. Essa aba feedback aqui já é uma autoavaliação do aluno, eu vou programar ela para abrir automaticamente, faltando uma semana para acabar a disciplina. Aí já tem a aba de exame final, que também eu vou programar as datas aqui, e se o aluno tiver menos de 70, vai abrir automaticamente só para aquele aluno que não tem a nota, né? Talvez aqui eu vejo depois com o Matheus, né? Porque aqui esse aqui está o padrão dos cursos técnicos, então a gente tem que mudar esses... Tem alguns detalhes para acertar, mas a gente consegue acertar até o início das aulas. E essa aba de aprovado aparece quando o aluno for aprovado, e se for reprovado, aparece reprovado. Mas também eu que faço essa configuração aqui. Então, em resumo, seria isso que eu queria mostrar, e eu vou deixar aqui disponível para vocês, então, o meu WhatsApp e o e-mail daqui do SEAD. Precisando, tendo qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Obrigado, Osmar. Alguém mais quer colocar algum ponto, alguma consideração? Matheus e Osmar, obrigada, viu, Osmar? Só queria acrescentar, a assessoria de comunicação fez toda a logo, template, eu estou separando material para encaminhar para todo mundo, né, para usar, usar como referência na construção do material didático, e aí o Osmar também fica à vontade para estar encaixando dentro da plataforma, tá? E aí, esse é o material inicial que nós temos, e eu estou pedindo alguns aperfeiçoamentos também para as Ascom, na medida que eles forem me retornando, eu vou recompartilhando aí com vocês, tá ok? Só isso. Certo, obrigado. Dentre os itens que eu tinha colocado aqui, e eu achei que vocês iam perguntar claramente agora, mas eu mencionei lá no começo da fala a respeito dos TCCs, e aí, eu não sei, eu acho que a gente pode falar dessa forma, mas vocês todos responderam um questionário que eu pedi que fosse respondido, que era cadastro de vocês, né, de todos nós, dentro da FADEMA, que é a fundação que gerencia recursos
aqui deste contrato, e também tem alguns outros dados que eu mencionei que era para a COSPE. Então, queria só explicar como é que funcionará essa dinâmica. Sobre a FADEMA, o pagamento é feito via bolsa e em relação à hora-aula. Então, a carga horária é 20 horas, vezes o valor de R$ 75,00, vai ser feito o pagamento pela FADEMA. Esse pagamento vai ser feito findado a disciplina. Eu e a professora Águida mandamos relatório para a reitoria, eles que gerenciam esse recurso junto à FADEMA. Então, logo na sequência, a FADEMA tem um fluxo rápido, então isso vai ser feito via FADEMA. A segundo ponto que está relacionado à restituição, ele é voltado para as aulas presenciais, uma vez que o professor esteja trabalhando fora do seu domínio. No caso, se nesse primeiro final de semana vai ser em Guaxupé, para os professores que vão estar atuando com as aulas presenciais neste primeiro final de semana, a COSPE vai fazer uma restituição do quilômetro rodado e também nós vamos garantir a hospedagem, a COSPE vai garantir essa hospedagem no caso desse primeiro final de semana que é em Guaxupé. Para os demais, nós vamos alinhando com cada um dos professores que vão estar no presencial daquele final de semana, mas aquele preenchimento de dados é justamente para a gente já ter isso pronto e fazer isso de forma mais rápida, lógico, respeitando cada encontro desse presencial. Além disso, e para finalizar, tem também o TCC, que nós tínhamos colocado desde o começo, um incentivo para o professor, e aí, antes de falar desse incentivo, eu já coloco como pedido, né, que todos os professores, durante as suas próprias disciplinas, já comecem a pensar com os alunos, desenvolver ideia com os alunos, para que eles possam pensar no TCC deles. Eu acompanho aqui a pós que o Geraldo mencionou, que é vice-coordenador, né, da bioética, que a gente vê que fica sempre alguns alunos, tem outros que se desenvolvem muito bem, mas nós, como professores, também podemos colaborar nesse processo, e dentro dessa proposta aqui do Incompany, tem um valor direcionado de R$400 ou R$500, fugiu agora da minha mente, para cada aluno, para se desenvolver. Esse TCC, vamos, durante a disciplina final, marcar as apresentações, conto com vocês, daqui 1 ano e meio, para compor as bancas, porque além do orientador, a gente precisa de banca, a gente precisa avaliar, eu acho que o TCC é o produto que fica dentro do Instituto, tem uma importância muito grande, fica salvo, gravado aqui o resultado de um trabalho, e esse resultado do trabalho do TCC depende muito de como nós conduzimos esses alunos ao longo aí desse 1 ano e meio, e quem sabe para outros anos também, né, se acaso a gente tiver renovação. Essa pós, ela é pensada inicialmente para uma turma, mas com certeza ela pode ter outras turmas. Águida? O Gustavo levantou primeiro a mãozinha? Aqui, na minha ordem está aparecendo você primeiro, mas fiquem à vontade. Primeiras damas, mesmo que tenha sido eu. Obrigada. Não, é só para complementar, assim, até eu solicitei para vocês, né, no grupo, a imagem de vocês, a área, campus, que atua em formação, porque nós vamos fazer essa apresentação inicial aos alunos e deixar também seus respectivos e-mails disponíveis, porque vão ser 3 disciplinas voltadas para a temática do TCC, e aí alguns eles queiram desenvolver algum experimento ou fazer um trabalho que delongue, né, uma análise maior, um trabalho no decorrer do curso, porque a professora Priscila, que faz parte aqui do núcleo, né, de pesquisa, será convidada na matéria do professor Matheus para apresentar os grupos de estudos, como participar e tudo mais, como registrar as pesquisas. Então, assim, é importante que vocês
fiquem atentos também, mesmo que não seja no período que vocês irão atuar vigente, mas pode ser que algum aluno já tenha alguma ideia e que possa estar procurando, pensando aí né, na formação de um trabalho de pesquisa, de conclusão de curso. É só isso. Gustavo? Eu queria só deixar uma sugestão que a gente tem trabalhado aqui em Passos e tem sido muito legal, e dá para a gente trabalhar desde o início. Talvez, Agda, Matheus, a gente pensar aí na parceria ou com a Agrogeoambiental ou com a Eixos Tech, as nossas revistas, para que a gente possa publicar, né, esses trabalhos, que depois vão ser a publicação, né, de conclusão do curso, e aí, quem sabe, até talvez fazer uma coletânea disso em formato de livro, tá? Então fica uma sugestão, porque alguma coisa às vezes a gente pode já ir direcionando para esse caminho desde o início. Ótima ideia, eu gostei muito. Eu acho que pode ser pensado, sim, vai ser de extrema valia. Certinho, Gustavo, obrigado. Eu acho interessante, eu quero até depois trocar uma ideia com você como são esses processos, como fazer isso, porque isso até tem uma influência direta na própria disciplina, quando a gente fala de normas, quando a gente fala de direcionar, se eu tenho um propósito lá na frente, a própria formatação desse TCC, como sim, pode ser trabalhada aí ao longo desses 3 módulos para esse objetivo, né? Matheus, com a Eixos Tech aqui, a gente fez já em algumas situações, tá? De, por exemplo, já preparar uma edição especial da revista para esses trabalhos. E aí a gente já encaminhava o template da revista com antecedência. Eu fiz isso já até com disciplina aqui de graduação. Muito bom. Daniele? Não, pensando nisso que o Gustavo falou, até a formatação do TCC pode ser em formato de artigo, né? Isso, é isso que eu tinha colocado uma vez, uma vez alinhado dessa forma, dá para a gente também trabalhar a formatação da BNT de uma forma mais generalista, mas conduzir que o trabalho de cada um seja já nesse formato que vai ser o formato base da revista, e não é só a formatação, né, Daniela e Gustavo, é muito na forma de conduzir a escrita, né, de como essa revista, ela costuma apresentar os seus artigos, né? Isso aí, boa ideia. Olha, gente, por mim, nós estamos aí com meia hora ainda do marcado, mas os itens que eu teria que colocar são esses. Eu acho que vai surgir muitas dúvidas. De novo, coloco à disposição a responder. Eu tenho uma máxima de que se eu não respondi, é porque eu não tenho a resposta, eu não vi. Porque eu sou ansioso, eu respondo todo mundo. Então, podem me mandar mensagem. Eu sempre estou com o celular, o que eu não consegui responder é porque eu estou procurando ainda para responder, mas estou sempre à disposição, sempre estou aqui na agronomia também, no campus, quem quiser passar aqui para tomar um café, está convidado para a gente conhecer melhor. Demais, muito boa sorte para todos nós, eu acho que reforçando o que eu falei lá no início, essa pós pode nos abrir um alinhamento com a Cochupé. Então, assim, eu fico muito feliz de estar com um time tão competente, tão grande para esse desafio. Esperamos aí que, a partir de sexta, a gente tenha muitos bons olhos sobre nós e que isso se perpetue, que venha outras parcerias para esse formato junto ao IF Sul de Minas e a Cochupé. E outras empresas também, né? Alice? Pessoal,
aproveitando aí o assunto de TCC, eu abri aqui o PPC do curso, e aí ele fala que é possível que seja, só um minutinho, um trabalho de pesquisa ou uma revisão bibliográfica. É isso que está pré-estabelecido até o momento, certo? O TPPC, ele segue as normas gerais, né? Até permite, sim, uma proposição de pesquisa, uma hipótese ou uma revisão. Eu acho que os dois formatos, por mim, ele faz parte da iniciação ali, né, da conclusão do final do curso, e muito bem visto, né? Apesar de eu achar que revisão bibliográfica é extremamente difícil, né, de se fazer, mas isso aí é pessoal, é Matheus. Mas, sim, os dois casos, Alice. Ah, sim, mas aí ele está bem amplo, né? A gente consegue fazer pesquisa de várias coisas, não somente em formato de artigo científico. É Sim. só uma ideia, porque eu trabalho muito com artigo científico, mas tem uma pós que eu e Gustavo estamos atuando hoje e que também possibilita relato de experiência. E os alunos dessa pós estão gostando muito de fazer relato de experiência. Eles é um tipo de pesquisa, mas é mais pessoal, né? E eles estão gostando bastante, então fica de sugestão. E dá para Como publicar funcionaria normalmente. esse relato de experiência, Alice? Deixa eu tentar abrir aqui para eu pegar um modelo. Enquanto isso, se o Walter quiser ir falando. Bom, gente, uma coisa que é interessante, eu estou aqui olhando o perfil dos alunos. Normalmente, eles vão vir com algumas dores, e que se eles resolvem essas dores academicamente em nossa contribuição, a empresa deve olhar para eles com bons olhos. Mas, mais que isso, deve olhar para a gente, estou falando do IFE, o IF, né, que vocês falam, em São Paulo é IFE, com uns olhos melhores, porque, na verdade, eles vão ter professores fazendo consultoria em solução de alguns problemas esses que os alunos trazem. Então, talvez uma escuta ativa durante as disciplinas pode gerar boas coisas. Eu, por exemplo, imagino, né, estou vendo aqui toda a estrutura, mas eu imagino uma fazenda simbólica, desenvolvendo um Kanban, desenvolvendo a parte de treinamento, e aí, quando a gente fala em escrever, eu volto a pensar, normalmente, os alunos do IF, eu tive vários, eles têm dificuldade de escrever, não é só nas normas, é em escrever, em pesquisar, em olhar a revisão da literatura. Baseado nisso, eu acabei fazendo um curso de como utilizar a IA para escrever sem cometer plágio. Fiz vários deles, hoje eu ministro palestras sobre isso. Então, talvez a gente treiná-los a escrever com competência, com pesquisa, e não é a IA fazendo. Eu tenho, por exemplo, um template de um artigo, no qual o aluno vai conversando com a IA que ele escolher e escrevendo de uma forma, ele escrevendo, não é ChatGPT, me fale sobre, tá? Então, talvez a gente possa, depois, se for o caso, a gente marca um outro momento, e a gente alinhar, se é um TCC, ele é grande, pequeno, eu concordo bem com a parte de artigo, mas esse artigo pode ser um survey, pode ser um relato de um experimento no qual as disciplinas contribuíram para solucionar esse experimento, e aí sem tanto aquele rigor acadêmico de uma publicação, mas aquele rigor científico e prático, já que é uma pós, e essa pós está voltada para uma empresa. Então, se a gente olha bem esse eixo empresarial, eu creio que a chance de sucesso dos alunos em fazer algo prazeroso, e não aquele TCC de graduação, que eu não sei para que é. Eu costumo dizer assim, quando os alunos me procuravam, e me procuram aqui em Poços, você tem amador? Não? Então não inventa. Vai primeiro para o procurador. Já levei alguns anos numa fazenda de café aqui, e já discuti sobre economia circular. Eles, em 3 semanas, alunos de graduação, já fizeram um modelo de uma IA para embarcar num drone. Acredite se quiser. Então, eu acho que essa contribuição do IF para a Cochupé pode gerar novos eventos, tá? Sugestão, eu já estou imaginando trabalhar a disciplina que eu vou ministrar com esse contexto, tá? E usar, não ferramenta de IA, mas usar muito a parte da praticidade. Se ele vai pensar numa fazenda, na parte do RACE, né, como faz a estrutura, ele ter planilhas, eu já modelei isso, em que ele vai aprender se você fosse, meu doutorado foi assim, uma pesquisadora de Portugal, orientadora do meu orientador, foi convidada para
para banca de defesa. E aí, meu orientador disse assim, cara, toma cuidado porque ela é cascadura. Eu falei, cascadura é só descobrir como é que abre, só isso. Aí ele deu a honra, né, para ela fazer a pergunta. Aí ela, professor, tenho uma pergunta para lhe fazer, mas você pode me responder como um consultor? Aí foi abriu. Eu disse, posso, mas eu preciso pensar. O sobrenome dela é Oliveira, foi um chute no escuro, mas deu certo. Eu posso, então, tratá-la não como uma avaliadora de uma banca de doutorado, mas como uma proprietária de uma fazenda de oliveiras? Ela, você sabia? E aí ela começou a me contar as dores da fazenda dela. E a minha tese, ela durou bastante, porque a tese mostrava como que ela ia resolvendo os problemas dela. É claro, ninguém mais fez pergunta nenhuma, me livrei, né, daquele sufoco de 2 horas de doutorado, e depois ela me manda um e-mail assim, professor, o dia que quiser vir em Aveiro, pode vir. Eu quase que digo, muito obrigado, manda as passagens, mas aí eu não quis ser tão invasivo, né? Mas então, isso me serviu como uma experiência. Toda vez que nós, enquanto alunos, todos nós, pensamos em fazer algo que seja gostoso, prazeroso, gente, a chance de dar certo é maior, tá? E os nossos alunos também têm que pensar o seguinte, são nossos alunos, não são? Eles podem ter alguma solução, que pode ser uma startup incubada em qualquer dos campos que estejam mais próximos. Lembra que eu estou com Visão Parque, né? Então, com essa Visão Parque, de repente, tem uma parceria com o Chupé Parque e isso amplia muito, tá? Mas são ideias, tá? E acho que hoje tem um brainstorming muito bom de ideias, não é à toa que esse time aí está convocado para a seleção, né? Muito Só aquela bom. moça aqui, a Daniele, que operou 2 inguinal, eu fiz uma 2 inguinal, também foi do caramba, 15 dias quietinho, não fica se mexendo muito. Eu fiz essa brincadeira aos 12 anos de idade, eu lembro dela até hoje, então Eu estou também tentando. estou no time. Com 12 anos é mais difícil ficar quieto, mas a minha funcionou, Daniela, nunca mais. O meu desafio é que são 3 crianças em cima da gente, né? Aí é mais difícil. Quando Mas eu tinha tá indo 12 anos, eu direito. era criança, aí eu tinha uma Então. baixinha lá que me colocava no lugar, era mais fácil. Mas está indo bem, graças a Deus. Águida? Só compartilhando também, pessoal, até importante a fala do Walter, temos sim muitas dores, algo que eu já percebi na Cochupé, falta de alinhamento entre departamentos, coisas que a gente pode potencializar, não é nem mudar a rota, lapidar, explorar mais o trabalho deles, para que gere mais resultados, tanto para os cooperados, quanto para com a Cochupé. E o perfil dos alunos, é importante também destacar aqui, que são alunos tem alunos que são recém-formados, né? Temos alunos que eu não sei, eu não me recordo, mas se por acaso algum desses alunos, dentro das entrevistas que eu me recordo, estiver presente, temos alunos muito proativos, muito alunos com até mestrado e tudo mais, muitos voltados também para a área tecnológica, porém temos aqueles alunos que já estão há muito tempo na Cochupé, sabe, e que são restritos, ao meu ponto de vista, pelo que eu percebi nas entrevistas, com relação a essa questão de uso mesmo de ferramentas digitais. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com a abordagem, né, para que o conhecimento ele seja feito de forma dinâmica e ampla e de entendimento para todo mundo. Eu não sei agora como que foi o time filtrado, né, mas já de antemão, dentro da entrevista, tínhamos pessoas de todos os tipos, tanto aqueles muito proativos, mas também o que eu falo que é os dinossauros, que muito vai mexer no celular para mandar mensagem e ligação. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode ser que assuste se a gente direcionar só para um tipo de estratégia, né, de informação, tá ok? Walter e Alice. Quem foi primeiro?
Acho que a Alice estava buscando material para compartilhar, né? Não, pode falar sim, Walter, depois eu falo. Águida, você leu o meu pensamento. É uma coisa que eu sempre estou preocupado, não é a gente nivelar nem pelo mais alto, nem pelo mais baixo, e nivelar no meio, que não serve para nada. Nivelar no meio, o que tem mais alto se revolta, o que tem mais baixo não vai alcançar de jeito nenhum. É fato. E aí eu pensei o seguinte, é uma pergunta, eu não sei a resposta, mas a gente pode trabalhar isso. Eu, por exemplo, normalmente eu tenho que dar o conteúdo X, Y, Z. Mas se eu preciso de alguma coisa, eu gravo um vídeo treinando aquilo, e aqui eu uso o Google Sala de Aula, e coloco lá, complementar, assista se quiser. E aí eu não estou nivelando nem pelo baixo, nem pelo alto, estou nivelando para que todos tenham acesso. E como é um curso de pós, e dependendo da forma como a gente trabalha logo no início, eu costumo dizer assim, regras são regras, tá? Nada impositivo, mas regras são regras. E se ele entender, isso é aluno total, se ele entender que aquilo é extremamente importante para a carreira dele, ele vai fazer sacrifício. Porque na vida, se não tem sacrifício, não tem vitória. A verdade é essa. Então, eu estou pensando, algumas coisas, talvez eu grave um vídeo, independente, coloco na plataforma, se for autorizado, né? Coloco na plataforma e o aluno tem lá como uma atividade complementar. Você não sabe usar IA? Tem essas coisas aqui. Isso pode ser algo que motiva o aluno a não desistir, porque o problema é quando você tem essa diversidade de pessoas, a chance de eu desistir é alta, né? Então, uma ideia, não sei. Você leu o meu pensamento. Mas é isso mesmo, até o horário, a carga horária foi pensada, né, em hora de 60 minutos, certo? Porém, o horário para ministrar aula é de 50 minutos. Então, o lançamento de atividade complementar, o lançamento de atividade avaliativa vai completar essa carga horária total de 60 minutos. Então, é muito bem pensado, muito rico essa tua estratégia, Walter, justamente para que o aluno absorva mais conhecimento, né, e assim possa estar cumprindo toda a carga horária que o PPC contempla. Pessoal, o que eu estava falando sobre relato de experiência é justamente o que foi comentado também pelo professor Walter e pela Águida. É questão de deixar mais amplo, possibilidades mais amplas, né? O relato de experiência vai no sentido do que o professor Walter falou, de ser uma coisa mais prática para as dores deles. O relato de experiência, ele vai tratar do problema, como que ele chegou até hoje, né? Como que ele pode ser solucionado, possíveis soluções. Então, dependendo do perfil do aluno, pode ser bem melhor do que um artigo científico, né? Então, a gente poder deixar essas possibilidades e ver qual se encaixa melhor para cada um. Eu acho que todas são muito válidas. Não, com certeza, Alice, eu acho que a gente tem que ter, sim, os casos válidos, a gente só não pode esquecer o que é ciência, mas tendo isso em mente, eu acho que tudo é possibilidade. Quando eu perguntei o caso de relato de experiência, era justamente com essa preocupação do que é único, do que é comum, do que pode ser repetido. Por isso que eu perguntei, mas eu super entendi, super concordo. Professor Matheus, até complementando a sua fala, e também que eu acho que tem que ser feito um trabalho em conjunto, nós temos, dentro da administração, vários tipos de metodologias. Né? No meio agronômico, é muito utilizada a pesquisa quantitativa, com utilização de estatísticas e tudo mais. E também, agora, dentro da área de ciências sociais, as pesquisas qualitativas. Então, até peço para que os docentes que tenham aqui experiência também, depois estar alinhando com o professor Matheus, de estar levando esse conhecimento desse material, das outras metodologias, dentro das qualitativas,
né, para que possa ser aprofundado, abordado também nas disciplinas de metodologia, para que deixe o aluno justamente livre em estar escolhendo a forma de metodologia, porque que tudo é um pouco desconhecido do meio acadêmico de exatas, esses tipos de metodologias. Então, existem vários tipos de metodologias dentro da área de ciências sociais também, que eu acho que pode ser aplicado na pós-graduação. Então, aí a gente tem que estar justamente alinhando essas conversas, não só o exemplo de experiência, mas estudo de caso, entrevistas e tudo mais, que é considerado científico e que pode ser também utilizado dentro do trabalho de conclusão de curso, ok? Não, claramente, é isso mesmo. A gente tem na estatística, inclusive a estatística descritiva, a estatística que trabalha sobre os termos não qualitativos, não quantitativos, sim qualitativos. Eu acho que isso é perfeito e tem que ser colocado e divulgado. Acho que é uma só questão de que a gente também não pode só olhar para um caso e chamá-lo de verdade. Eu só tenho sempre uma pouca de preocupação, que eu acho que esse tipo de trabalho, para mim, é muito mais difícil de ser feito para ser um trabalho bom do que realmente um trabalho que você mencionou na agronomia, que aqui eu vou lá, coloco, planto 20 repetições, tenho um resultado, e em cima do resultado eu tenho uma conclusão. Quando a gente trabalha com qualitativo, tirar um caldo muito mais amplo e muito mais aprofundado do que um experimento. Então, eu posso ter soado mal interpretado, mas, na verdade, o que eu coloco é que quando a gente vai trabalhar com dados qualitativos, é muito mais difícil de se ter um bom produto e um produto que seja realmente validado pelos pares, que é a base da ciência, a validação. A base da ciência é você ter a discussão e validação pelos pares, enquanto se trabalha com qualitativo, mas eu acho que isso não é de maneira nenhuma restrito, e a Alice colocou muito bem que isso pode ser, sim, incentivado e vai ser incentivado para os alunos. Nós temos que ter muito cuidado, e assim, eu acho que vai ser até novo para os alunos, porque a nossa disciplina é gestão do agronegócio, e quando fala de gestão, a gente tem que pensar na gestão produtiva, na gestão financeira, aí vem a gestão de pessoas e a gestão mercadológica, e muitas delas, elas têm o cunho subjetivo, é para isso que entra as pesquisas qualitativas. Então, dentro desse contexto, muitas das pesquisas qualitativas, elas, de fato, elas não são, os resultados delas, elas não são generalizados para o resultado que se obtém aqui, ele não pode ser dito como verdade em outra região, mas isso cientificamente é validado, porque quem olha essa pesquisa, ela tem a oportunidade, o leitor, o pesquisador, tem a oportunidade de replicar e, posteriormente, comparar os dois resultados. Então, assim, a gente tem que incentivar isso, porque faz parte da gestão, é o que falta justamente, e eu acredito que vai ser até um desafio para nós docentes, dentro de um curso, em que a cultura agronômica, que a cultura experimental, exata, ela é muito enraizada. Então, a gente precisa justamente de estar dialogando, né, e estar explicando e levando esse conhecimento para os alunos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor, a Cochupé, ela trabalha com a marca dela de café, mas será que ela tem um conhecimento do conhecimento dos hábitos e consumos daqueles consumidores que adquirem o produto? Por que ele vai comprar um café prima qualidade, considerado como especial? Por que os consumidores vão adquirir um Evoluto? Por que ainda vão adquirir o café delas, que é uma marca que a SMC trabalha para valorizar o café produzido por mulheres? Então, assim, com base em pesquisas que têm metodologias quantitativas, porém é de cunho qualitativo, porque ela vai justamente identificar o hábito e consumo de consumidores de café de uma determinada região. Então, assim, é complexo,
mas é válido e é ciência. Então, nós temos que justamente levar essa discussão, levar esse diálogo, desculpa com a participação extra dos meus cachorros, levar esse diálogo justamente para a gente poder ampliar, né, os trabalhos que podem ser explorados dentro dessa pós-graduação. Ok, gente. Alguém mais quer complementar? Eu vou, se não tiver mais complementação, eu tenho uma reunião às 3h, mas caso vocês quiserem ficar, Águida, se você puder ficar, eu só vou pedir um pouco de licença para vocês, que eu tenho uma reunião no prédio aqui do lado às 3h, e gostaria de me despedir. Essa conversa é extremamente produtiva, eu acho que a gente tem sim que incentivar todas as formas de se produzir ciência, nunca esquecendo das questões que isso traz, né, que é responsabilidade, ética e todos os posicionamentos. Mais uma vez, obrigado a todos. Quem puder estar com a gente agora na sexta-feira, apesar de não ter esse primeiro evento grande, mas vamos estar lá. Quem puder aparecer, estiver com a gente, vamos fazer aí em 4 momentos, momentos mais voltado para os alunos, vamos ter uma palestra como sendo a nossa aula magna, e depois, dia 28, aí sim, convido todos para estar com a gente lá, e cada um no seu tempo, muita boa sorte para essa disciplina, e de novo coloco à disposição, lá no grupo já tem meu WhatsApp, meu e-mail. Muito obrigado a todos. Pessoal, obrigada mais uma vez, obrigada por estarem presentes, obrigada por aceitar esse desafio, espero que seja muito construtivo, né, que façamos a diferença, assim, acho que vai ser, um pontapé, uma primeira pós-graduação realizada nesse formato, né? Muitas das pós-graduações são empresas de parceria, empresa pública com empresa pública, que é o que temos em andamento com a Polícia Militar, pós-graduações que são direcionadas para toda a comunidade, mas essa, como a empresa, apesar de ser uma cooperativa, mas de uma maneira privada, vamos considerar assim, né? É tripartite que entra IF, Cochupé e Fadema, é a primeira vez. Então, assim, que tenhamos muita força da peruca, muita sabedoria, né, mas que possa ser aí a primeira oportunidade de muitas. Obrigada mesmo a todos vocês. Né, uma ótima tarde aí, no mais, sigamos à disposição. Grande abraço, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Abração, até mais. Até sexta, Águida. Até sexta. Você está aqui? Lógico! O Geraldo está aqui, cuidado com o que você vai falar, hein? O Geraldo está aí na tua sala, né? Aqui, ó. No Meet, não. Oi, Geraldinho! Cadê você? Botou a cabeça aí, que eu não tô te vendo. Águida, eu vou desligar, porque eu realmente tenho 3h, tem que estar lá. Tá, já, então. Beijo, a gente vai tchau. conversando. Com Deus. Tchau, tchau.